para compreendermos como o capitalismo industrial surge sobre os escombros e sepultamento das relações feudais. Morte e sepultamento do feudalismo, e sobre essa sepultura emerge o capitalismo industrial. Capital e Trabalho na Formação Econômica do Brasil. Autor Arthur Bispo dos Santos Neto. Editorial Instituto Lukács. Estamos lendo este livro no contexto da leitura de Escravidão, volume 1, do autor Laurentino Gomes. Página 41, capítulo 1. Capital mercantil e colonização do Brasil. O capitalismo industrial somente pode se constituir na medida em que subsistem, primeiro, oferta suficiente de força de trabalho enquanto ponto de inflexão para que o capital possa subordinar completamente o trabalho aos seus propósitos. Nas relações capitalistas industriais, o desemprego é elemento estrutural da economia. A taxa de desemprego é uma ferramenta econômica para a regulação do preço do salário pago aos trabalhadores. Oferta de força de trabalho humana em abundância. Oferta de força de trabalho muito superior à demanda por força de trabalho. Segundo elemento fundamental para a existência do capitalismo industrial: o aprimoramento dos meios de produção, quando a técnica e a ciência devem receber uma aplicabilidade prática no universo da produção. A técnica incrementando a evolução dos maquinários e da ferramentaria. Incrementação tecnológica e os maquinários cada vez mais proporcionando maior produtividade do trabalho na indústria. Incrementação tecnológica no maquinário. Máquinas substituindo postos de trabalhos humanos. Terceiro elemento fundamental para o surgimento do capitalismo industrial: a constituição do mercado mundial. Somente quando estes três elementos estão instituídos de maneira unitária em todo o mundo habitado, é que o capital pode se converter em sujeito que tudo molda à sua imagem e semelhança. Relações cada vez mais globalizatórias. Corporações industriais de dimensão global. Comércio internacional. Competição internacional, todo mundo querendo exportar o melhor de sua produção para ganhar mercados internacionais. Ocorre então um círculo vicioso e uma relação reflexiva entre capital e trabalho assalariado, pois o capital precisa dessa forma de configuração do trabalho para poder subsistir. Por sua vez, o trabalho assalariado pressupõe a existência do capital. Capital e trabalho, trata-se de uma relação social. Se não há investimento na produção, não surgem empregos. Sem empregos, o trabalhador não consome. Sem consumo, a produção industrial cai. Taxa de desemprego sendo utilizada como ferramenta econômica para controlar os preços dos salários pagos aos trabalhadores. É o capital subordinando completamente o trabalho. Tudo isso que está sendo descrito, surgimento do capitalismo industrial, acontece em cima da sepultura das relações feudais. É a morte do regime de sociabilidade anterior. O mercantilismo ainda pautado pelas relações feudais e a morte definitiva do feudalismo. Vamos deixar de lado um pouquinho Capital e Trabalho na Formação Econômica do Brasil e vamos acessar este belo e maravilhoso livro, Racismo e Alienação,
uma aproximação à base ontológica da temática racial. Autor Welber Silva, editorial Instituto Lucas. Editorial Instituto Lucas. Capítulo 1. Os fundamentos do racismo moderno, que é completamente entrelaçado com a escravidão do tempo moderno, que é essa escravidão trazida pelo autor Laurentino Gomes. A escravidão da era do mercantilismo, era em que estados absolutistas europeus buscavam cada vez mais ter reservas de ouro para darem lastro às suas moedas. Com moedas fortes, muito ouro em reserva, esses estados conseguiam ter preponderância no comércio internacional. E uma das mais nobres mercadorias que era comercializada na época do mercantilismo era a mercadoria humana escrava. Mercantilismo que dá nascimento ao capitalismo industrial. Tópico 1.2 do capítulo: Abordagens históricas da escravidão. Certamente, a escravidão iniciada como um sistema socioeconômico, um modo de produção na antiguidade clássica, denominado regime de sociabilidade do escravismo antigo, não desapareceu por completo, inteira e repentinamente durante o medievo, durante a era medieval. Entretanto, a Europa Ocidental viu a escravidão ser substituída pela servidão, o modo de produção feudal, a servidão. Apesar de ter ocorrido em poucos países, apenas em uma parte da Europa, o feudalismo tem importância enorme na história da humanidade, pelo fato de ter reunido os elementos que proporcionaram a Revolução Burguesa, que ergueu o capitalismo industrial e o estendeu para todo o resto do mundo, tornando-o internacional. Na transição do feudalismo ao capitalismo, o absolutismo teve um papel decisivo na época correspondente à acumulação primitiva de capital. Escravidão. Nesse contexto, acumulação primitiva de capital. Assim se expressam Maestre, 1994, e Ianni, 1978, em suas abordagens da escravidão, analisando-a em diferentes lugares e tempos. Em ambos autores, é patente a ideia de que o absolutismo foi uma faceta política de um processo social no qual se encontravam, de um lado, o sistema feudal de produção em decadência, em crise grave e severa. Os feudos morriam economicamente falando. E, de outro lado, o sistema de capitais comerciais, em pleno desenvolvimento e emergência. A esse sistema de capitais comerciais se associavam as classes burguesas em nascença, que emergiam ainda na era do feudalismo. A nobreza e o clero estiveram unidos na formação dos estados absolutistas, na tentativa de reanimar o feudalismo e manterem assim sua dominação político-cultural e econômica. Entretanto, do outro lado da trincheira, as classes burguesas emergentes se integraram a essa formação política absolutista, buscando desenvolver as novas forças produtivas, que apenas davam sinais de vida. Podemos enxergar neste contexto a era das grandes navegações, que foi financiada pela burguesia.
Era a burguesia buscando influência no nascimento dos estados-nação absolutistas europeus. É isso. O clero e a nobreza se associando ao sistema feudal em decadência, porque eram inerentes a esse sistema feudal, e as classes burguesas associadas ao sistema de capitais comerciais em pleno desenvolvimento. A nobreza e o clero associados ao sistema feudal em decadência e as classes burguesas associadas ao sistema de capitais comerciais em emergência. Morte das relações feudais e nascimento do mercantilismo, que no futuro dará nascimento ao capitalismo industrial. O absolutismo se converteu em uma zona de confronto, na qual a força do capital comercial, do mercantilismo, impulsionou a criação e o aprofundamento das formações sociais escravistas das Américas e das Antilhas. E nesse movimento, o escravismo colonial, sobretudo o dos negros, determinou a acumulação primitiva de capitais. Este contexto, a escravidão do tempo moderno, da era do mercantilismo. Na medida em que enviou grandes quantidades de ouro, prata e matérias-primas para os países absolutistas da Europa. O escravismo colonial proporcionando riqueza em ouro para as reservas em ouro dos estados europeus absolutistas, que queriam ter muito ouro para terem moedas fortes no comércio internacional. Por exemplo, a Inglaterra, senhora dominante do comércio internacional, associada ao tráfico e ao comércio de escravos. Nesse movimento, o escravismo colonial, sobretudo o dos negros, determinou a acumulação primitiva de capitais, na medida em que enviou grandes quantidades de ouro, prata e matérias-primas para os países absolutistas da Europa, sendo essas riquezas convertidas em capital no conflituoso comércio internacional, dominado pela Inglaterra. O escravismo colonial também alimentou o tráfico de africanos escravizados, contribuindo também no envio de grandes somas de capital para os cofres do absolutismo europeu, sobretudo o da Inglaterra. Era do mercantilismo. Ter ouro implicava ter moeda forte no comércio internacional, porque estávamos na era do sistema monetário do padrão ouro. Moeda forte no comércio internacional era a moeda de países que tinham muitas reservas em ouro. A Inglaterra, por exemplo, dominava o comércio internacional na era do mercantilismo. Por isso que a Revolução Industrial aconteceu por primeiro lá na Inglaterra. É uma conversa de desenvolvimento econômico. Que legal! Maravilha! Vamos ler um trechinho do início do capítulo para avivarmos ainda mais esse contexto de morte das relações feudais e início das relações capitalistas industriais. Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Ainda temos fôlego. Retrocedendo um pouquinho ainda no sistema feudal. No período de crise do sistema social feudal, a vida na Europa tornou-se quase insuportável. De finais do século XI ao século XIV,
De finais do século XI ao século XIV, de finais do século XI ao século XIV, apresenta-se como principal motivo da crise a baixa produtividade do trabalho, provocada pelos entraves ocorridos nas relações de produção-serviço. Eis os feudos entrando em crise. Baixa produtividade do trabalho nos feudos. De finais do século XI ao século XIV. De finais do século XI ao século XIV. Esse é o contexto. O comércio, que não chegou a desaparecer, ganha um novo impulso, paralelo ao crescimento e surgimento de cidades. Cidades que crescem desordenadamente e começam a se desassociarem dos feudos. Os feudos vão para um lado, em decadência econômica, e o comércio começa a surgir com mais pujança nas cidades. Cidades que crescem associadas ao crescimento do comércio.